Irmãos, nós vamos meditar nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15. E o versículo 21 a seguir vai dizer assim: Portanto, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se segundo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oremos. Pai, no teu nome, essa é a palavra do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha agora lançar todo eu por terra e que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Fale à igreja, fala conosco. Jesus, eu te oro e peço para a glória do seu nome. Amém. Assentai-vos. Irmãos, essa é uma história conhecida, né? Existem passagens na Bíblia que fica mais gravado, né, na mente das pessoas. E essa é uma passagem que traz uma história que, por ter acontecido algumas coisas aqui, ficou marcado na lembrança de muita gente. Mas, na verdade, esse texto nos leva também a um tema interessante, que é a disponibilidade de Deus em fazer diante da humildade de alguém que exercita fé e confiança no Senhor Jesus. Porque esse momento aqui foi um momento que, embora inesperado pelos discípulos, e até também havia uma certa discordância dos discípulos diante dessa situação, mas com certeza era providência de Deus, era plano de Deus conduzindo a vida do seu Filho Jesus nessa terra, para que ele fosse reconhecido como profeta, como o enviado de Deus,
e para que também as pessoas à sua volta reconhecessem que Deus era com Jesus e que Ele tinha o poder de Deus na vida dele. Mas, para nós compreendermos um pouco melhor esse momento aqui, nós precisamos olhar um pouco atrás na história sobre o plano de Jesus, ou seja, o plano de Deus com seu Filho Jesus, com a sua vinda, com a sua existência aqui nessa terra. Primeiro, nós sabemos que Jesus veio para libertar a casa de Israel. Jesus veio para trazer livramento e liberdade, libertação ao povo de Deus que até então se encontravam distantes de Deus, apegado numa lei que é a lei de Moisés, mas interpretada segundo o bel prazer daqueles que a interpretava. E Deus enviou Jesus primeiro para os seus. A Bíblia diz que Jesus veio, para a libertação de Israel. Só que os planos de Deus, Ele segue segundo o querer dEle e segundo a vontade dEle e jamais segundo a nossa vontade. Porque Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele tem o poder de dirigir a história da humanidade, de governar céus e terras segundo o seu querer. Segundo o seu querer. Ele é o Senhor, soberano. E Ele dá continuidade à história, segundo a vontade dEle. Por isto, nada é impossível para Deus. Não existe um cronograma para a vida de cada um de nós fixo, determinado. Mas Deus, Ele conduz a nossa vida de maneira que qualquer embaraço, qualquer contratempo que vier a acontecer, a surgir na nossa vida, na nossa história, Ele é poderoso para atuar, para resolver. E Jesus, Ele veio cumprindo a vontade de Deus. E Ele viveu nessa terra, Ele andava nessa terra, seguindo a direção de Deus, a vontade de Deus. Ele obedecia a Deus em todas as coisas, foi fiel ao Senhor enquanto viveu aqui, mas Ele anda segundo a direção de Deus. Mas só que, num primeiro momento aqui, nós podemos observar a obediência e submissão de Cristo ao Pai, ao Deus Pai que está nos céus. Houve um plano primeiro de Deus, que Ele viesse primeiro para os seus, para os judeus, e assim Ele fez. E nisto
ele estava empenhado. Nisto ele estava empenhado. E eu acho interessante isso, amados, porque assim como as coisas, as situações, as circunstâncias acontecem na nossa vida inesperadamente, nós também precisamos da ação de Deus na nossa vida inesperadamente. Não que Deus não saiba de todas as coisas, porque Ele é onisciente, mas é que Ele conduz a nossa vida, nossa história, entendendo, sabendo muito bem quem somos, conhecendo a nossa fragilidade, as nossas limitações, e assim Ele está sempre pronto para atuar e interagir na nossa vida. Por isso, nunca podemos dizer que nós estamos predestinados a tudo que vem acontecendo na nossa vida. Mas, pelo contrário, nós temos um Deus que tem poder de interagir nas coisas inesperadas que acontecem na nossa vida. E essa é a maior alegria que temos, de ter um Deus que tem o domínio sobre qualquer circunstância, qualquer situação. Ainda que esteja indo tudo certinho, de repente desmorona tudo, lá está o Senhor, para interagir, entendeu? Para trazer respostas, trazer, bênção. Por isso dizemos que Jesus, Ele cura, Ele tem o poder de curar, de salvar, de libertar, porque Ele não está condicionado a nenhuma surpresa que possa nos acontecer na nossa vida. Então, embora Jesus, na sua obediência, veio primeiro para os seus não recebeu. Mas ele cumpriu o que estava planejado por Deus, que ele viesse primeiro para os seus. Porém, os seus não receberam. Não recebeu. E agora, para nós entrarmos aqui, nessa história aqui, nesse contexto aqui, nós vamos entender que Jesus, Ele está ainda um pouco preso a cumprir esse primeiro plano de Deus que foi que Ele viesse primeiro para os seus, Os seus não o recebem. E o que Ele faz? Ele sacode a poeira das suas sandálias e sai andando, fazendo missões, e nessa caminhada dele, ele encontrou outros povos, o que a Bíblia chama de gentios, mas povos que não eram da linhagem abrâmica, que não era da linhagem dos judeus. Mas eu quero caminhar com vocês aqui numa linha de raciocínio assim, para a gente compreender esse encontro de Jesus com essa mulher, e esse diálogo que ocorreu com os dois. Nós vimos aqui que Jesus, para
dar aquela resposta, Jesus, para tomar aquela decisão, ele ainda se sentia um pouco preso à questão dos judeus. Decepcionado, frustrado, porque ele veio primeiro para eles, Deus deu prioridade a eles, e eles não receberam, entendeu? Seria você imaginar assim, qual seria o seu sentimento se os da sua casa te expulsassem, te rejeitassem? Qual seria o seu sentimento? Eu acredito ser esse sentimento que Jesus levava com ele até esse momento aqui, até esse encontro. Porque depois que Jesus liberou, né, a bênção para essa mulher, curou, né, a filha dela, e depois que Jesus viu que Deus aprovou aquilo ali, ele partiu com tudo para os gentios. Ele saiu curando, dando vida a mortos e tudo, mas aqui a gente percebe um Jesus ainda meio que travado naquela questão. É quando a palavra do Senhor inicia aqui dizendo, partindo Jesus dali, entrou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, né, que vinha daquelas regiões, clamava. Então nós percebemos aqui, Jesus agora, ele se distancia dos seus, da sua terra, e vai parar agora numa terra de estranhos, de uma terra de pagãos, de uma terra de pessoas que não, sabe, que não tinha nenhuma ligação, nenhum compromisso com a lei de Moisés, e Jesus agora está diante de um povo diferente, um povo que nós chamamos de gentios, mas um povo agora diferente. Diferente daqueles pelo quais Jesus veio, que andavam de peito, né, em pé, que eram orgulhosos, que batiam no peito dizendo ser, né, descendência de Abraão, filhos de Abraão. Consideravam-se os únicos abençoados por Deus, salvos, né, pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Agora ele está aqui agora diante de um povo diferente, um povo que estavam escravizados por Satanás. Imagina você, antes do advento de Cristo, com uma filha ou um filho terrivelmente endemoniado dentro da sua casa. Terrivelmente escravizado por esse espírito do mal, das trevas. E eu já vi, eu sei que não é só eu, tem outras pessoas aqui que já viram
o que é uma situação de ter alguém dentro de casa ou da família escravizados por Satanás. Os que não conhecem, nem viram e nem têm uma experiência, nem tiveram uma experiência, nem imaginam o que é a situação de uma pessoa endemoniada. E ainda mais, sem nenhum recurso humano para resolver aquela situação. Sem recurso nenhum humano para resolver aquela situação. É terrível. Nessa caminhada minha de missões, de missionário, eu já passei por vários estágios ministeriais e eu já vi situações assim, e terrível. Tinha um moço lá em Paineiras, o irmão Geraldo há de confirmar, porque eu também não posso falar mentira, mas tinha um moço lá em Paineiras de nome Raimundo. Lembra dele? Esse homem, ele era de cor negra e a região lá, região de Paineiras, pelo menos nessa época, era marcada de um povo de pele mais vermelha, né? Eu, pelo menos, quando eu cheguei lá, eu fiquei sendo a segunda família de negro que chegou naquela cidade. Provocamos até um certo susto nas pessoas lá, entendeu? Cultura, né, diferente. E não era assim? Difícil. Jesus abençoou aquela cidade. Hoje ela é uma cidade, né, evangelizada. E ele era muito forte. Ele descarregava, segundo me falavam lá, ele descarregava um caminhão de carvão e carregava sozinho aquele saco de carvão. Entendeu? Mas ele ficava possesso. E quando ele ficava possesso, quem estava em volta dele sofria. Aqui, nunca vi minha mulher chegar em casa numa rapidez, parecendo The Flash, um dia que esse cara manifestou o demônio lá no nosso salãozinho lá. Se quisesse saber onde é que estava a Eva, era só ir lá em casa. Mas era tão difícil a situação que ele provocava para a família, entendeu? Para a esposa, para os filhos. E Deus me deu uma experiência com esse homem. Um determinado pastor lá na cidade foi chamado para ir lá orar e levou com ele algumas ovelhas, e esse homem ficou muito furioso lá e não deu certo, não, sabe? E ele continuou, e eu estava chegando da oficina em casa, empurrando uma bicicletinha. Chego lá e encontro duas irmãs de uma outra denominação. Pai do Senhor, pastor, será que o senhor não pode ali orar com nós? Não, tudo. Falei, posso. Fui seguindo elas, empurrando a minha bicicletinha e elas. Aí cheguei no local. Era um barracãozinho pequenininho, que tem essas janelinhas de cozinha, que você passa assim, está da altura do seu ombro, um beco apertado de cerca de aranha,
um bequinho de 1 metro. E eu, na maior inocência, já fui encostando a bicicleta e entrando. Entendeu? E eu fui entrando assim, pensando que as irmãs estavam atrás de mim. Entendeu? E quando eu vou passando em frente à janela, está lá uma pessoa totalmente transformada, irreconhecível. Um olho todo vermelhão, e ele rosnava igual uma fera, e falava comigo assim: você veio, né? Estava te esperando. E eu olhei para trás, que dei as irmãs, tudo lá no portão, lá, esperando. Eu falei: pronto. Entendeu? E ele: já estava te esperando. E foi saindo pela porta da cozinha para encontrar comigo, e eu já comecei: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Quanto mais eu falava sai em nome de Jesus, mais ele aproximava, mais rápido. Sabe? E sai. Mas um homem que normal carregava e descarregava um caminhão de carvão, imagina esse trem possesso, o que vira? E eu era magrinho, eu pesava uns 60 e poucos quilos. E eu gritava, comecei a gritar: sai no nome de Jesus. E ele aumentando o passo: sai no nome de Jesus. E quando eu vi que faltavam uns 20 centímetros para ele aproximar de mim, eu gritei. Mas foi um grito de medo. Sabe? Até afinei a voz. Falei: sai em nome de Jesus. Entendeu? Aí abri o olho. Você acredita que o homem estava caído, inerte, nos meus pés assim? Deus sabe como agir, né? Aí eu respirei e falei: agora é nós, Senhor. Agora nós estamos no controle. Entendeu? E Deus me deu graça, pus a mão sobre esse homem, expulsei os demônios que estavam nele, ele levantou e foi liberto. Ele foi, Cristo vive conosco lá em Paineiro um período, sabe? Esse homem, irmãos, tinha relato dele, que ele andava naquelas estradas de roça, lá ia para algum lugar, ficava possesso andando. Aí passava um cachorro na frente dele, agarrava o pescoço desse cachorro, partia ele no meio e bebia o sangue dele. Bebia o sangue dele, desse cachorro todo. Era um ser humano, mas totalmente escravizado por Satanás. Vocês estão acreditando nisso? Porque o diabo tem distraído tanto a igreja nesses tempos, que nós estamos vivendo um tempo de igreja que é muito boa de palavra, mas muito fraca de experiência. E a Bíblia fala assim: crescei na graça e no conhecimento de Deus. E quando Jesus designou os discípulos, ele deu essas autoridades para ele, e quando ele ensinava os discípulos, ele falava: aprendei de mim. E se Jesus foi essas obras, por que não aprendemos dele? Mas só que isto inicia primeiro na vida da pessoa, na nossa vida, é na questão da fé. Vocês conseguem agora imaginar melhor como era a situação dessa mulher?
Ela estava com a filha terrivelmente endemoniada. Jesus agora está no meio de um povo, entendeu? Que ao invés de bater no peito, nós somos linhagem de Abraão, nós somos o único povo de Deus e tal. Agora ele está diante de um povo escravizado por Satanás. Um povo gentio. E essa mulher gritando atrás dele: Mestre, tem misericórdia de mim, eu estou com a filha terrivelmente endemoniada lá na minha casa. Existem técnicas e lógicas para muitas coisas nessa vida e que são bênção, nos beneficiam muito também. Mas existe na área espiritual coisas, situações que não se aprende em uma escola, não se aprende tecnicamente, aprende vivendo pela fé e crendo no Deus dos impossíveis e no Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio dos céus e da terra e que as obras do inferno não prevalecem contra ele. Nunca prevaleceu, jamais prevalecerá. E nós precisamos estar firmados nisso. E essa mulher agora, ela clama por Jesus. Jesus para. Nós vamos fazer aqui uma reflexão aqui. Eis que uma mulher cananeia que vira daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. Porque ele ainda estava aguardando a resposta de Deus daquela situação e outras que viriam. E por que Deus havia preparado ali aquela situação? Porque ele ainda está focado no primeiro plano de Deus, que eu não vim, entendeu? Eu não vim para os gentios, eu não vim para essa mulher, não, entendeu? Por que ele vai dizendo assim: e os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Os discípulos eram da linhagem judia. Eles eram um dos poucos que receberam Jesus, que aceitaram Jesus. Mas olha o coração deles, no sentimento deles, aquela mulher estava perturbando Jesus. Jesus não tinha que dar crédito para aquela mulher na visão deles. E eu vejo aqui Jesus esperando de Deus um ok ali, uma resposta. E ele continua ainda dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está vendo como ele estava focado aqui ainda? Mas Deus estava interagindo.
Sabe o que nós precisamos aprender com isso, irmãos? Que Deus, Ele é longânimo em misericórdia e em perdoar, entendeu? Deus, Ele, em favor nosso, por amor a nós, Ele está disposto a abraçar a nossa causa, independente da nossa raça, independente da nossa nacionalidade. Olha para vocês verem, para os discípulos, essa mulher não passava de nada, não significava nada. E dá uma paradinha agora aí e pensa em você mesmo antes de Jesus. Antes de aceitar a Cristo. O que você significava para a sociedade que você vivia? O que você significava para o mundo? O que você representava para os seus amigos? E o que o diabo fazia com a sua vida? E nós estamos aqui diante dos discípulos ainda não entendendo, mas isso aqui também era um aprendizado para eles, era uma escola que Deus estava preparando para eles aqui. Ele olha para essa mulher, só por não ser judia, ela era uma cananeia, só por não ser judia, ela para eles não significava nada. Nada, nada, nada. E Jesus também encurralado, aguardando, né, uma resposta de Deus, né? Não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Deus, o Pai do céu, estava contemplando todas as coisas. E Jesus foi enviado pelo Pai para ser nosso advogado aqui nessa terra. Para lutar pelas nossas causas. E se fosse preciso, como foi, até para morrer numa cruz em nosso lugar. Jesus é o nosso advogado. E Jesus está aqui nesse impasse. Aí entra a outra parte. Com essa mulher nós podemos aprender o que a humildade da fé pode provocar lá no céu. O que a humildade da fé pode trazer a nosso favor. Agora Jesus está aqui, se sentindo um pouco limitado pela lei. Mas Deus está lá no céu, dando continuidade ao seu propósito. E o que está escrito lá em João 3,16? Pode falar alto quem quiser.
Agora Jesus também vai entender isso. Mas eu não vim senão para aqueles que são da casa, do meu pai. Agora Deus começa a interagir. Olha que interessante, irmãos. Deus interage sempre. É de acordo com a nossa fé, com o nosso posicionamento diante dele. Agora, essa mulher entra em ação, e é óbvio que é o Espírito Santo que está conduzindo toda essa situação. Versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você sabe o que é isso? O texto está dizendo que ela o adorou e disse: Senhor, socorre-me. É um tipo de adoração diferente. Porque ela aqui, ela não está louvando o Senhor, ela não está pregando a palavra, mas ela está se curvando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu não sou da promessa abrâmica, eu não mereço, Senhor, mas tenha misericórdia de mim, Senhor, socorre-me. E a palavra de Deus entende isso como adoração. Eu posso expressar com meus lábios e o meu coração está longe de Deus. Mas Deus é quem sonda e conhece o coração, os pensamentos de cada um. E aqui agora Deus está vendo uma mulher gentia que não tinha nenhum compromisso com a lei dos judeus, mas uma mulher que está desesperada com uma filha em casa, endemoniada, e ela agora consegue se dobrar diante de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi rejeitado pelos seus. Ela consegue agora se dobrar diante de Jesus e reconhecer o seu ministério, reconhecer o seu chamado, reconhecer que Deus o havia enviado e dizer: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Isso é adoração. Quando eu consigo reconhecer que só Deus é Senhor e só Ele tem o poder de todas as coisas. Só Ele tem o poder da vida, da morte. Só Ele pode todas as coisas. Senhor, socorre-me. Aqui agora, interessante, que a gente percebe caindo por terra as leis, caindo por terra todo o conhecimento dos escribas, dos fariseus, sabe? A gente percebe agora tudo aqui caindo por terra e Deus lá do céu provando ao seu próprio Filho e aos discípulos que Ele veio para todo aquele que nele crê. Entendeu? Para todo aquele que nele crê. E ela se dobra. Você consegue imaginar comigo Jesus aqui diante dessa cena?
Entendeu? Jesus aqui está como um servo de Deus, um enviado de Deus, um servo. Jesus também está entendendo Deus aqui, entendeu? Esperando no Senhor. E quando se espera no Senhor, tudo pode acontecer. Algo novo pode acontecer. Aleluia! Quando se espera no Senhor, tudo pode acontecer. Céus e terra se movem em favor daquele que teme ao Senhor. Nós estamos aqui agora, irmãos, diante de uma mulher cananeia, considerada gentia, sem valor para os judeus, considerada aquém de Deus. Mas Deus agora está interagindo, e é mediante a adoração dela, a fé dela, o clamor dela. Irmãos, você pode ser um em milhares e ser o único a mover os céus pela sua fé e a sua adoração. Porque é assim que Deus faz. Quantas vezes um culto na igreja, uma pregação inteira, quando você vai saber o resultado disso pelo testemunho de alguém, esse culto foi todo direcionado para uma pessoa só. Para uma pessoa só. Alguém que Deus, trouxe à igreja, ouviu a palavra, adorou a Deus na igreja e a sua vida foi transformada. O que mais acontece é uma igreja lotada de pessoas. E quando pensa que não, Deus está movendo os céus e a terra por uma pessoa. Mas uma pessoa que está ali, entendeu? Clamando, intercedendo, clamando, buscando a Jesus e clamando por misericórdia, pela misericórdia de Jesus. E olha o que acontece. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, que ela disse: Senhor, socorre-me. Você já parou para pensar que essas pouquíssimas palavras aqui foi uma adoração? Porque, às vezes, irmãos, nós somos tomados por lutas e provações tão grandes que nós não conseguimos nem abrir a boca para cantar, para falar de Deus, mas nós conseguimos muitas vezes clamar, dizer: Senhor, socorre-me, tem misericórdia de mim. De repente uma pessoa entra calado na igreja. Está todo mundo às vezes louvando, gesticulando perto dela, ela está ali, não conseguindo nem sequer abrir a boca. Mas numa oração dessa, foram muitos que com uma oração desta moveu os céus,
dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. O que mexe com o coração de Deus não são as falácias, nem as orações bonitas, bem elaboradas, mas o que comove a Deus é um coração contrito, sincero diante de Deus, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua necessidade, entendeu? E poder dizer: Senhor, socorre-me. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. Senhor, socorre-me. Está vendo a grandeza do nosso Deus, irmãos? Você está imaginando aqui o que um coração contrito, humilde, pode alcançar no céu diante de Deus? Amém ou não? Senhor, socorre-me! Então ele respondendo disse. O coração dele aqui agora está se comovendo também, entendeu? Está se comovendo também. Só que a palavra final viria de Deus. Jesus estava aqui na terra pela autoridade do Pai, de Deus. Amém ou não? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Irmãos, o dilema que Jesus está aqui. E não é à toa que quantas vezes as regras, as lógicas, nos trava a ponto de não conseguir receber as bênçãos de Deus. Amém ou não? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E olha a Deus aí na vida dessa mulher, movendo o coração dela, diante dos discípulos, diante de outras pessoas. Graças a Deus que a nossa salvação é individual e a nossa comunhão com Deus é individual. Você pode estar entre milhares e Deus fala só com você. E isso é graça e misericórdia de Deus, é presente de Deus para nossas vidas. Porque como o apóstolo Paulo disse, tudo isso para nós é nada mais, nada menos do que um favor imerecível. Estávamos condenados. Aquela arrogância dos romanos que se achavam merecedores, Paulo foi lá e disse para eles: todos pecaram, viu? E destituídos foram da glória de Deus. É necessário Jesus. É necessário a obra de Cristo agora na nossa vida. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Olha aqui. Qual pai que não se comove?
Agora imagina o Pai do céu, Deus, entendeu? Imagina o Pai do céu, Deus. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela estava dizendo? Senhor, migalhas do Senhor para mim é o suficiente. Senhor, o mínimo do Senhor para mim é o tudo que eu preciso. É o tudo que eu preciso. E é assim que nós devemos nos posicionar diante de Deus. Não deixar sermos tomados pela vaidade, orgulho. Não deixarmos sermos levados pelo nosso egoísmo, por um coração nosso que é enganoso. Mas nós precisamos reconhecer que o mínimo de Jesus é o suficiente para resolver a nossa vida, é o suficiente para curar, é o suficiente para nos libertar, é o suficiente para salvar até a nossa casa inteira. O mínimo de Jesus é o tudo que nós precisamos. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. O dono aqui é Deus. E ela quer unicamente uma palavra de Jesus. Uma palavra de Jesus. Você já parou para pensar o que significa uma palavra de Jesus para nós? Um sim de Jesus. Amém ou não? Um sim de Jesus, um ok de Jesus. Igual o próprio Jesus recebeu um ok do Pai lá no seu batismo nas águas. Quando ele sai das águas, o que o Pai brada lá do céu? Eis aí o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Um sim de Jesus, um ok de Jesus. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Essa mulher quebrou todas as muralhas, todas as barreiras diante de Deus, para com Deus, pela fé e a humildade. E a bênção foi recebida pela disponibilidade de Deus em nos abençoar. Disponibilidade de Deus em nos abençoar. Jeremias já profetizou isso. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e belas. E para concluir aqui o nosso raciocínio, e desde aquele momento, sua filha ficou sã. Será que hoje vocês
conseguiram entender como e o quanto você pode receber de Deus? Para Deus não há impossível. Segredo: fé e humildade e reconhecimento do que Deus é e do que Deus pode fazer. A partir daqui, as bênçãos se derramou para os gentios e chegou a nós. Eis-nos aqui por essa bênção. E depois disso, o que seria migalhas para essa mulher, nos tornou herança. Deus nos fez co-herdeiro com Cristo, da glória que está sobre Ele, do reino dos céus. Ninguém mais precisa se achar um cachorrinho para receber a bênção de Deus. Mas agora, com o sacrifício de Cristo no Calvário, nós podemos ajoelhar e dizer: meu pai, meu papaizinho, né? Igual Cristo lá no Getsemane: Abba, Pai, meu papaizinho, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Hoje você tem um Pai que é Deus, e Cristo Jesus, que é o intermediador, que está à direita do Pai, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Amém? Hoje nós podemos dizer que somos tão merecedores e abençoados quanto os da promessa abrâmica, porque a misericórdia e a graça de Deus nos alcançou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Toma posse. Se porventura tiver alguém aqui necessitado, precisando de receber algo de Deus, toma posse dessa palavra. Talvez você é um na multidão, mas Deus está aqui para você. A disponibilidade de Deus é esta, e ela se faz presente aqui. Hoje, se você quiser, você pode ser abençoado, restaurado, curado. É só aprender com essa mulher. É só entender que só o Senhor pode te ajudar. Só o Senhor pode te ajudar. O Jesus, que só com essas palavras aqui, seja feito segundo o que desejas, foi o suficiente. Será que Deus não pode dizer isso também para você aqui agora? Seja feito segundo o desejo que está no seu coração. Eu tenho certeza que se esse desejo for para a glória dEle, Deus vai te honrar aqui nessa noite. Amém? Nós vamos agora orar. Fica de pé. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Liga as mãos aí no banco. E se você for uma cananeia aqui nessa noite, se essa é a sua situação, clama agora ao Senhor da glória. É só dizer: Senhor, socorre.
Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar. Eu estou falando sério, irmão. Vocês estão crendo? É para crer. Se você crer, verás a glória de Deus. Você pode estar aqui testemunhando nos próximos cultos. Você pode fazer isso. E deve fazer. Porque o Deus dos milagres está aqui agora. Seja feito segundo o que está no seu coração. O dessa mulher foi a libertação da sua filha endemoniada na casa dela. Mas e o seu e o meu? Para Deus não tem tamanho de problema. Ele é maior do que todos os nossos problemas. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, eu te apresento agora cada vida aqui presente em tuas mãos. Cada lar aqui representado, Senhor. Meu Deus, cada um desses objetos aqui à frente representando alguma necessidade, Pai. Que o Senhor Deus agora vá ao encontro de cada um destes representados aqui por esses objetos. Ó Deus, e todos aqui presentes, Pai, eu lanço fora agora, eu repreendo, Jesus, todo mal, toda obra contrária, toda obra de macumbaria, trabalho feito contra essas vidas, eu repreendo, eu rejeito agora no nome de Jesus, enfermidade desde a cabeça às plantas dos pés, eu rejeito e lanço fora agora no nome de Jesus, Senhor. E no nome de Jesus, Senhor, eu declaro o seu povo abençoado, liberto, para a glória do seu nome, e que ao sairmos daqui para nossos lares, ó Pai, que o Senhor seja lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Leva-nos em paz, é o que eu te oro e peço no nome de Jesus. Vão na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.